quero dizer que tenho um débito muito grande com essa casa, né? De certa forma, comecei a me formar como um ser dotado de alguma consciência política, foi participando de jornadas muito importantes aqui, ainda no final dos anos 70, jornadas pela anistia, né? Reuniões aqui pela democratização do país, inclusive com a presença do saudoso Barbosa Lima Sobrinho, de modo que para mim é muito lisonjeiro ser convidado aqui para participar de um evento dessa natureza, embora, por outro lado, paradoxalmente, dialeticamente falando, né, o que nos traz aqui a motivação é deprimente, né? E a primeira coisa que eu quero falar a respeito do nazismo é que ele é um fenômeno singular na sua especificidade, que não pode ser comparado, equiparado, né, com outros fenômenos, não pode ser deslocado do campo específico no qual ele se integra, que é o campo da extrema-direita, sob pena de ser banalizado, né? Eu tenho aqui duas colegas, né, a Sofia e a Lise, que são estudiosas do Holocausto. Vamos lembrar que o nazismo ele é o produtor do Holocausto, né? E qualquer tentativa de, digamos assim, destituir o Holocausto da sua especificidade significa relativizá-lo e banalizá-lo. Então, o nazismo também tem que ser considerado dessa forma. No entanto, o nazismo ele pertence a uma tipologia política mais ampla, como foi bem lembrado aqui pela Tatiana, que é a tipologia dos fascismos, do fascismo, né? Ele talvez tenha sido a forma mais exacerbada, a realização mais completa do fascismo, né, em toda a sua malignidade, em toda a sua destrutividade. Por quê? Porque ele se encarnou num Estado que era uma grande potência mundial, que disputou a hegemonia mundial, né, que por isso lançou a humanidade na mais destrutiva guerra conhecida por ela até hoje. Quer dizer, o nazismo foi o fascismo que contou com os meios de realização do seu programa, né, mais desenvolvidos, mais perfeitos, e por isso foi perfeito na realização do seu programa, né? Sendo um integrante da família do fascismo, ele partilha determinados valores, determinados princípios com outros movimentos integrantes também dessa tipologia, né? Que elementos são esses? O primeiro deles é um que Tatiana chamou a atenção ali, e que eu vou usar, mas para discordar um pouco dela, né? Para mim, o fascismo ele não pertence ao conservadorismo. O fascismo não pertence ao conservadorismo, porque eles têm um diferencial em relação ao conservadorismo e em relação a todas as direitas que existiram antes dele, que é o fato de que o fascismo é a primeira direita na história que mobiliza massas. Por isso, inclusive, alguns incautos ou mal intencionados querem colocá-lo no campo da esquerda, porque ele é a primeira direita que vai fazer uma coisa que até então só a esquerda tinha feito, né? Uma direita mobilizadora de massas. Então, essa é uma característica, na minha opinião, determinante, fundamental do fascismo. Outras características que ele compartilha com outros, né, que o nazismo compartilha com outras formas de fascismo, são, por exemplo, o nacional chauvinismo, né? O nazismo ele não é nacionalista, ele é nacional chauvinista, que é outra coisa. O nacionalismo dele não é o amor, a mesma ideia abstrata e romântica de nação, né? É a ideia da superioridade de uma nação sobre as outras, né? Ele é xenófobo, estou falando do nazismo histórico, clássico, depois vou falar um pouco do neonazismo na atualidade, né? Ele é social-darwinista na sua teoria das raças e na sua teoria das relações internacionais, né? Ele preconiza na relação entre as raças a ideia da superioridade dos mais aptos e do desaparecimento que seriam as raças inferiores, e isso também na relação internacional entre as nações, né? Ele é autoritário, evidentemente, né? Mas ele tem um traço também que é muito específico, né? Ele é apaixonado pela violência. Ele tem pela violência uma paixão irresistível e uma crença inesgotável nas suas possibilidades, né? Não existe fascismo que não seja apaixonado pela violência, né? Tudo isso eu estou dando para vocês avaliarem, né, à luz do que nós vivemos hoje no nosso país, né? Ele tem ódio aos trabalhadores conscientes e organizados, ele tem aversão à democracia e ele repisa
valores e conceitos que são comuns, digamos, a todo o pensamento. Aí sim, é um pensamento conservador, que é o machismo, o racismo, a homofobia, etc. E tal. Uma coisa que a gente precisa ter em conta é que, mesmo o nazismo, com uma forma, como eu disse, mais exacerbada, talvez mais pura de fascismo que existe na história, ele quando exerceu o poder, ele não exerceu sozinho. Ele não só não exerceu o poder sozinho, ele não chega ao poder sozinho. O Partido Nacional Socialista chega ao poder na Alemanha numa grande coalizão, que tem conservadores católicos, nacional-populistas, né, e outras forças de extrema direita. Mesmo durante o exercício do poder, né, a gente normalmente se refere ao nazismo da Alemanha como uma ditadura hitleriana, mas o nazismo não esteve sozinho no governo, ele se aliou ali, por exemplo, com toda a elite da Alemanha guilhermina, né? Inclusive manteve com essa elite relações complicadas e turbulentas que, em um determinado momento, se transformaram em antagonismo, o que levou, por exemplo, àquela série de 3 atentados que foram praticados contra o Hitler. O mais importante deles foi aquilo que foi conhecido como Operação Valkyria, encabeçado lá pelo von Stauffenberg, né, já no dia 20 de julho de 1944. Então, o nazismo no poder, ele não exerce o poder solitariamente, ele faz alianças, ele estabelece coalizões, né? Então é preciso ter isso claro, com quem que ele estabelece essas alianças e coalizões, com outras forças políticas que compartilham com ele determinados valores, determinados princípios, determinados projetos, né? Um historiador alemão, por exemplo, o Peter Rittenberg, ele chega a definir o Terceiro Reich como uma policracia nacional-socialista. Quer dizer, tem vários polos de poder que convivem, coexistem, negociam entre si, etc. E quais são as outras forças do campo da extrema-direita que se aproximam, convergem e se aliam com o nazismo no poder na Alemanha, com o fascismo no poder na Itália? Por exemplo, os nacionalistas românticos, né? Na Alemanha, né, os nacionalistas völkisch, nacional-populistas, os tradicionalistas católicos, os fundamentalistas protestantes, os conservadores monárquicos, né, os militaristas old school, né, os militaristas da velha escola, né? Bom, para além disso, para além do fato do nazismo integrar a família do fascismo, para além do fato de estabelecer alianças antes e durante o exercício do poder, ele também vai influenciar outros fenômenos políticos que, não se enquadrando plenamente na definição, porque lhe faltam um ou outro traço característico, né, do nazismo, do fascismo, são fenômenos que vão ser, em alguma medida, influenciados por ele, né? Fenômenos que a gente vai poder chamar, por exemplo, já foram mencionados aqui, de protofascismo. O que é um protofascismo? É um fenômeno que apresenta um ou mais dos elementos formadores do fascismo, no caso do nazismo, sem que estes, no entanto, conheçam o seu pleno desenvolvimento, seu desenvolvimento acabado, né? O filofascismo, né? Fenômenos que possuem convergências programáticas, ideológicas, mas também não tem todas as suas características definidoras. O criptofascismo, né? Que é esse fenômeno que é influenciado pelo fascismo, mas que dissimula essa influência, né? Coisa muito séria. E, para ir terminando, para além do fato de que o fascismo, ele integra, o nazismo integra uma família, faz aliança, né? Influencia outros fenômenos políticos que, sem serem idênticos a ele, mas são influenciados, né, e o mimetizam em certos aspectos. Ainda temos o fato de que ele se metamorfoseia na história. Então, hoje nós temos o neonazismo e o neofascismo que mantém em relação ao nazismo clássico e ao fascismo clássico algumas distinções, né? Então, por exemplo, se a gente pega lá no mundo da língua e da cultura alemã, aí tão conhecidos do nosso amigo Luiz Montes, né? A gente tem a substituição, por exemplo, do pangermanismo do passado por um nacionalismo alemão, por um nacionalismo austríaco mais estrito. A gente tem a substituição do antissemitismo explícito do nazismo do passado pelo negacionismo, o Holocausto não aconteceu, pelo revisionismo historiográfico, né? O nazismo não era tão mal assim, tudo que ele fez foi respondendo a pressões que ele sofreu, a agressões que ele sofreu. Essas atitudes, por vezes, podem até se combinar com manifestações de simpatia para com o Estado de Israel. Né? A gente tem esse fenômeno, né?
O neonazismo contemporâneo, ele substituiu ou subsumiu o racismo universalista do nazismo clássico, que preconizava a superioridade universal de uma raça sobre as outras, e o direito dessa raça superior subordinar, dominar e destruir as outras, por um racismo diferencialista. Hoje não preconiza mais a superioridade universal, mas sim, né, adota manifestações como, por exemplo, de um comunitarismo europeu, né, Europa para os europeus, Alemanha para os alemães, Áustria para os austríacos, né, se coloca na linha de frente da adoção de políticas anti-imigração, adota uma xenofobia seletiva. O nazismo clássico era também universalmente xenófobo, ele rejeitava, por exemplo, em primeiro lugar, tudo aquilo que era inglês e francês, né, substituía a ideia de civilização, como eles chamavam, né, aquilo que para eles estava associado, né, com a cultura inglesa, francesa, com as instituições liberais, né, pela ideia de cultura, que era aquilo que era genuinamente alemão, né. Hoje, a xenofobia do neonazismo ela é seletiva, ela é praticada fundamentalmente em relação a negros, árabes, né, populações oriundas do terceiro mundo, né, e não em relação, por exemplo, aos outros povos brancos, europeus, etc. E, por último, para terminar, né, essas colocações muito pontuais, né, muito limitadas, né, se o nazismo do passado adotou na economia uma orientação política que nunca foi estatista, ela foi dirigista, né, ela colocava em prática aquilo que pode ser chamado de uma economia de comando, ela propunha à indústria, ela propunha ao capital privado, né, determinadas metas, determinados planos, determinada orientação, né. Hoje, o que a gente encontra, né, no caso do neonazismo, neofascismos, é a combinação, né, de uma agenda político-cultural ultraconservadora, né, os termos que eu falei, xenófoba, machista, racista, patriarcal, misógino, etc. e tal, com um programa econômico neoliberal. Né? Não existe mais neonazismo e neofascismo, pelo menos na Europa, nos lugares onde esses movimentos se apresentam com cara própria, e não diluídos, né, e dissimulados em outras coisas, como acontece em outras partes do mundo, em que haja hoje um neonazismo ou um neofascismo que defenda uma política dirigista, né, uma economia de comando, certo? Então, quero terminar dizendo o seguinte, né, quer dizer, a gente está aqui para discutir o fascismo, na minha opinião pessoal, o fascismo, como eu disse, enquanto fenômeno clássico, ele é irrepetível, ele é incomparável, a gente não vai ver, né, não vai ter o seu reaparecimento. Como eu disse uma vez, mesmo se Hitler e Mussolini ressuscitassem hoje, eles não iam fazer o que fizeram naquela época, seria impossível, né? O mundo é outro. Então, o que eu quero terminar dizendo é que o nazismo realmente não nos ameaça, mas os nazistas sim. Obrigado.